Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador do universo, dobrado no Senhor, para te agradecer pelas horas que se passam. Suplicamos que o Senhor abençoe esse estudo que nos ouvir agora, que isso seja tudo para a nossa compreensão e possamos cada dia melhorar e crescer no teu santo entendimento, que o Espírito se faça presente para possa abrir nossa mente, possamos compreender a tua santa palavra. Em Jesus, amém. Amém. Amor. Bem, como a gente tinha falado de manhã, né? Ficou algumas coisas para a gente concluir. Aqui, Agatha, vem para mostrar. Olha. Por exemplo, quando a gente fala acerca de Jesus, nós temos pouco material para falar da história, né? Da história. Mas na Bíblia mesmo ela tem vários pontos que mostram pessoas históricas, pessoas que viveram na história, né? Realmente, como Herodes. Mas vamos falar assim na época de Jesus, né? Por exemplo, muitos livros históricos fora da Bíblia fala de Herodes, fala de Pôncio Pilatos, fala do Império Romano, de várias pessoas da época de Jesus que estavam ali. Então aí a gente pode pegar o Jesus histórico, como o povo sempre fala, aquele Jesus que viveu na história. Por isso que hoje nós temos justamente assim, nós estamos em 2022, né? Aí diz assim, depois de Cristo, que ele se tornou uma pessoa histórica e se tornou um ponto de partida. Aí por isso nós temos antes de Cristo e depois de Cristo. E também nós temos, como eu falei em outra parte, a era comum, né? Que o povo fala, era comum. Aqueles que não, por conta disso, os historiadores que não acreditam que Jesus existiu, que não acreditam que Jesus veio, então eles colocaram EC, significa era comum. Muitos livros que a gente pega para ler de história, está lá. Antes de EC, ou seja, antes da era comum, que é o tempo que nós vivemos, que eles colocam, excluindo Cristo, né? Mas em muitos anos foi colocado sempre antes de Cristo ou depois de Cristo. Então a história ela acompanha também Jesus Cristo. Aí como a gente vê, por exemplo, alguém chegar para nós e dizer assim, mas Jesus não existiu. Aí você vai e fala para ele, mas os personagens que estão lá na Bíblia, como Herodes, como Pôncio Pilatos, como muitos outros que estavam ali na época do Império Romano, os César, por exemplo, na época de Jesus Cristo também tinha César. Então esses César e esses personagens todos existiram. Aí os historiadores da época, eles falaram de Jesus. Por exemplo, Flávio José era um judeu historiador, mas ele nunca se converteu ao cristianismo. Nunca se converteu a Cristo. Nunca se converteu a esse Jesus. Mas ele era um judeu historiador. Então ele colocou lá, depois de Cristo ele nasceu, ele colocou lá, houve um povo que foi intitulado como cristãos por causa de um certo Jesus que se intitulava Cristo, ou seja, o Messias. Então ele não tinha nada a ver com o cristianismo, mas era um simples não, porque isso ficou marcado na história, mas era um homem que tinha sua marcação, e no seu livro Antiguidades de Joséfo, ele colocou lá um certo povo que se intitulava cristão por um certo Jesus que dizia ser o Messias. E que esse povo foi morto, perseguido e colocado muitos foram mortos à espada, muitos foram presos, muitos foram expostos ao Coliseu e tudo isso a José fala, pelo um tal de Jesus que se intitulava o Messias. Então a história, ela, em certo ponto, ela mostra que Jesus Cristo existiu na verdade. Que ele veio e existiu. E Flávio José falou até de o Jesus milagreiro também, que fazia milagres, segundo as suas testemunhas, né, que ele falou.
e fala que foi pregado numa cruz por Roma, porque foi tido como uma pessoa, digamos assim, perturbador da paz, né? Aquele que fez um motim e o povo se rebelou contra o Império Romano através de Jesus Cristo. Isso era mais ou menos assim o entendimento dele. Então é um pouco do Jesus histórico e que a gente tem na história, antes de Cristo e depois de Cristo. Mas muitos ateus não acreditam que Jesus Cristo veio, luta contra, mas os próprios ateus, quando pegam o livro didático, está lá, depois de Cristo e antes de Cristo. No caso, esse José, ele relatou a história do acontecido da vinda de Cristo, dos mártires. Ele relata a história dos mártires, relata a história de que um certo Jesus foi pregado em uma cruz, morto, né? E relata a história do povo que foi perseguido e foi maltratado por causa desse Jesus. Aí eu achei até interessante que Rodrigo Silva, até ele no programa do Ju, ele diz assim: se fosse uma mentira, não duraria tantos anos, né? Por exemplo, nós estamos em 2022 anos que Cristo veio, digamos assim. Mas se fosse uma mentira, ela não estaria viva ainda. E outra coisa, aqueles homens também podiam ser muito loucos, como ele fala. Da sua própria vida, muitos foram mortos em morte terrível, da sua própria vida pegou mentira? Não. Então eles não eram fanáticos, eles não eram loucos, eles eram pessoas sãs e acreditavam que Jesus Cristo era o Messias, o enviado de Deus. Messias significa isso, ungido, enviado de Deus, né? Então esse é um pouco da história que a gente vê. E na nossa Bíblia tem justamente esses homens, Herodes, Pôncio Pilatos, os Césares, né? O Império Romano ali em si, estava ali na época de Jesus Cristo. Muito bem. Então nós paramos justamente no nosso estudo, foi na parte em que Jesus veio trazer a sua missão. Qual era a sua missão? Foi isso? Foi justamente a parte que Jesus, nós lemos aqui em Marcos 2,17, né? Mateus 18,11, falam justamente que o Filho do Homem veio para salvar, né, os que tinham se perdido. E agora nós vamos continuar, vamos falar aqui que Jesus ele se entregou a si mesmo. Ele veio fazer o trabalho, mas não foi forçado ou uma coisa assim, não. Ele se entregou a si mesmo. Nós podemos ver isso aqui no Evangelho de João, capítulo 10, verso 18. Vamos lá para a gente ver. Evangelho de João 10, 18. Ok? 10, 18 do Evangelho. Isso aqui é a palavra do próprio Jesus Cristo falando, né? Encontraram? Veja aí, Ana Paula. Pode ler, Ana Paula vai ler para nós ouvir. O 17 e o 18. Né? Tá. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Muito bem. Então aqui o próprio Jesus Cristo está dizendo que a vida dele ele dá como uma doação, não é isso? Isso é, ninguém me tira de mim, da minha vida, né? Mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Então ele está justamente afirmando aqui que ele se doou por si mesmo, por nós, né? Como a gente viu antes, Jesus Cristo veio fazer o seu trabalho e o seu trabalho, a sua missão era salvífica, como a gente falou, né?
salvífica, e fala justamente que ele veio para salvar quem? A humanidade e os pecadores. Porque quando a gente viu de manhã, quando disseram assim, por que ele come com pecadores e publicanos? E aí Jesus disse, os sãos não precisam de remédio, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para os que estão já salvos, mas sim para os perdidos. Então aqui Jesus está mostrando, pela fala dele mesmo, ele foi registrado aqui por João, o apóstolo amado, ele diz justamente que ele está doando a sua vida. Aí, então essa confirmação nós encontramos também em Gálatas. Vamos lá em Gálatas. Gálatas. Depois de Corinto. Gálatas 1. Vamos fazer o que? Tá tomando coberta? Eu não sei. Cadê a menina? Foi machucado. Acho que ela tá deitada. Vocês Aí acharam? vocês ficaram chiqueirados. Gálatas 1, né? Capítulo 1, versículo 3 e 4. Pequena. Evandro vai ler para nós. 3 e 4. 3 e 4. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto, a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mau. Então aqui é uma carta de Paulo, né? É uma epístola de Paulo aos Gálatas, e ele no seu início aqui da sua carta, ele dá uma prova também do que Jesus falou lá atrás, que Jesus se entregou a si mesmo, né? Como fala aqui, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, ou se entregou pelos nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, vosso Pai. Então aqui é mais um registro de Paulo, falando justamente aqui que Jesus se entregou a si mesmo, se doou. Tito é mais para frente um pouquinho, capítulo 2, verso 14. Depois de Timóteo. Tito 2, 14. Olha só o que essa parte também fala de Jesus ter se entregado, se doado. André, lê. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos redimir de toda iniquidade, e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Isso. Então, Jesus, também aqui outra passagem, Jesus se entregou, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então está aqui a finalidade de Jesus Cristo ter se entregado, para que possa purificar para si um povo. E esse povo ele é zeloso e de boas obras. Então essa é a finalidade de Jesus ter se entregado, né? Uma das finalidades. Senão todos nós seríamos condenados, né? Pela fé entendemos isso. Então, o profeta Paulo, ele escreve também aos Efésios, também, é só voltar um pouco. Efésios. Depois de Gálatas, né? Efésios 5, versículo 2. 5, versículo 2. Continua a mesma fala, falando justamente disto. Ana Paula pode ler. E andai em amor, como também Cristo vos amou,
e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Isso. Então, mais uma prova aqui de que Jesus se doou, né? Se entregou a si mesmo, com sacrifício e cheiro suave para Deus. Então, por isso que nós estamos aqui respirando esse ar e estamos vivos, porque Ele se entregou e se doou a si mesmo. Sem a doação dele, nós não estaríamos aqui, não. Todos nós não existiríamos, ninguém existiria. Mas como Ele se doou, então nós estamos justamente vivos. Nós vamos ver aqui uma profecia de Isaías 53, acerca do Messias. É assim? Isaías 53, versículos 5 a 7. Pode ler, Senhor. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E castigado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Certo. Então aqui é uma profecia do servo sofredor, né, de Isaías 53. Muitos afirmam que isso aqui era Israel, a nação de Israel, né? Mas quando nós vemos a profecia, é uma profecia messiânica e aponta justamente para Jesus Cristo. E tudo isso que se encaixa aqui em Isaías, ele passou, né? Lá nos registros bíblicos, justamente, e extra-bíblico, como eu falei para vocês, de José, falando de um tal Jesus que foi morto, né? E sofreu a morte de cruz e dali teve, segundo as testemunhas, apareceu vivo depois, diz José. Então, Jesus morreu por nós. Nós vamos ver isso em 1 Tessalonicenses 5, versículo 10. 1 Tessalonicenses 5, 10. Diz como é, quem achou pode ler. Que morreu por nós para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos, como se estivermos mortos quando Ele vier. Isso. Mortos materialmente. Então Jesus fala aqui, nós, os que, porque morreu por nós, para que vigiemos, que durmamos, vivemos juntamente com Ele. Então fala justamente aqui, Paulo falando que Jesus morreu por nós. Romanos 5, verso 8, também nós encontramos uma parte interessante. Romanos 5, versículo 8. Diz assim, ó. Romanos 5, verso 8. Verso 8 diz assim, mas, de Romanos, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
Então Cristo veio resgatar a natureza pecaminosa que nós temos. Nós temos uma natureza pecaminosa, né? Nós pecamos por pensamento, palavras e ações. E mesmo assim ele se doou pela humanidade, né? Porque ele tem uma certeza de que nem todos vão morrer sem salvação, mas alguns através dele vão alcançar a vida eterna. Então Deus provou o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E Jesus se fez o que? Maldito, porque morreu por nós. Vamos ver isso em Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Na lei está escrito, né? Quando o homem viesse a pecar, um pecado de morte, e arrancar ali da própria casa dele um esteio ou uma linha, né, da casa, e ali era colocado o homem pendurado e ele seria morto. E Jesus também ele disse que não veio para ser servido, mas sim para servir. Mateus 20. Mateus 20 diz justamente isso. Verso 28 diz assim: encontrou, não, Paulo? Leia aí para nós. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Isso mesmo. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, ou seja, não todos. Existe um pensamento religioso que Jesus vai salvar todo mundo. Não. Aí é uma prova de que não, de que nem todos serão salvos, né? Mas muitos serão salvos, muitos. Ele foi vencedor quando? Na morte, né? Na sua morte. Ele foi vencedor. Então nós vimos justamente isso, por ele se entregar a si mesmo, por ele se doar a si mesmo. Ele veio não para servir, mas para servir e resgatar a vida, dar a sua vida em resgate de muitos. Então aqui mostra justamente a sua morte e a finalidade dela, que seria justamente resgatar os perdidos. Agora nós vamos entrar um pouquinho como o que Jesus está fazendo hoje, né? Como a Bíblia nos relata. Vamos no livro de Hebreus, a carta de França, deixa eu Paulo. perguntar uma coisa. Pode perguntar. Porque Cristo ele se doou desde o início do pecado, não foi? Uhum. Aí porque Deus permitiu que passasse esses anos todinho, tipo, teve a libertação do povo dele, lá do Egito, aconteceu várias coisas para poder Cristo vir para ser morto. Essa é uma pergunta muito interessante, porque Deus sabe todas as coisas, Deus é onisciente, né? Até mesmo de acontecer as coisas, ele já sabe o que vai acontecer. Quando ele colocou ali Adão e Eva no Jardim do Éden, ele deu apenas uma proibição. Hoje nós temos muitas, mas ele deu só uma proibição. Ele disse assim: não coma de toda árvore que tem aqui você coma, mas dessa daqui é proibida. E ali a serpente veio, seduziu a Eva comeu e deu ao seu marido, ele comeu. Aí a morte veio a partir dali, do pecado, né? Aí eles eram para morrer instantaneamente, Adão e Eva. Pela palavra de Deus disse: se vocês comerem, vocês morrem. Então era para morrer instantaneamente. Mas aí nesse momento Jesus olhou para Adão e Eva e viu ali o sentimento de Adão para com Eva e de Eva para com ele também.
Então Jesus disse, não, meu Pai, eu vou resgatar a humanidade. E a partir dali, Deus deixou, né, que Jesus viesse. Aí por que passou todos esses anos para chegar? Para Deus o tempo não influencia em nada. Influencia para nós humanos. Para nós humanos o tempo ele passa muito rápido. Por exemplo, segundo a Escritura, quem morre, ele não tem pensamento, ele não vê, ele não ouve, ele não se comunica com ninguém. Quem morreu, quando for Jesus chamar, para ele foi um sono. Por isso que a Bíblia fala de sono da morte. Por exemplo, quando você dorme uma noite bem dormida, você deitou, dormiu, quando chega, você acorda, você já é de manhã. Mas você não viu quantas horas passou. Digamos que você passou 10 horas dormindo, 8 horas dormindo, uma coisa assim, mas para você é como se fosse um nada. Né? Às vezes você vai dar um cochilo, aí às vezes você acorda e eita, já é 4 horas da tarde, 3 horas da tarde. Passou de repente, porque você dormiu. É uma pequena experiência de como seria Deus. O tempo para Deus não influencia nada. Entendi. Aí, tipo, a primeira aliança foi muito depois, não foi? Foi na saída do povo de Israel A primeira do aliança foi Egito. com Abraão. Aí, tipo, antes, como não tinham que se apegassem para a salvação, como era? Eles morriam e eram condenados se pecassem? Sim, o pecado, quem pecava morreria, diz lá em Romanos. Diz que aquele que pecasse morreria antes da lei. Não tinha lei, então sem aquela lei quem pecasse morreria. Agora isso não significa que a pessoa ia se perder. Mas a punição que aquela pessoa tinha pelo pecado de transgressão seria a morte. Se ela se arrependesse, se ela viesse a dizer assim, por que eu fiz isso e eu vou morrer por conta disso e tal, não sei o quê, e morreria por conta disso, por causa da transgressão que ela fez, mesmo assim isso não significa que aquela pessoa perdeu sua salvação. Se houve um arrependimento da parte da sua pessoa e da parte Deus conhece o seu sentimento. Se for um sentimento puro de arrependimento, mesmo sendo punido de morte, a sua morte era física, mas espiritual não. Então a morte reinou, por isso que diz que a morte reinou desde Adão até Moisés, sim. A gente tem um exemplo também do ladrão, né, que se arrependeu em outro caso. Que ele morreu condenado, né, assim. Isso. Mas só que para Deus ele não foi condenado, porque, assim, para as pessoas ele foi, né? Mas para Deus ele não foi, porque ele viu o arrependimento dele, né, sincero. Então, É muito, muito bom isso aí, porque você veja só, se aqueles fariseus, saduceus, aquele povo que estava ali, Roma, que estava ali presente, eles tinham certeza que aquele ladrão ia ser salvo? Não. Na mente deles, aquele ladrão era condenado tanto ali como na vida eterna. Mas Jesus Cristo disse, eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, aquele ladrão foi absolvido. Assim também como uma pessoa antes de Moisés, de Adão a Moisés, que foi um tempo que aconteceu antes de vir a lei, que veio através de Moisés, quem pecava morreria, mas é como eu falei. Isso não quer dizer que aquela pessoa seria condenada. Então, você deu uma Sim, fala. Aquele que pecar morrerá. Aí Caim matou Abel, mas ele não morreu instantaneamente. Mas ele sabia que ia morrer porque ele disse a Deus, aquele que me achar vai me matar. Ele falou isso aí para Deus. Aí Deus disse, não, eu vou colocar uma marca em você e quem lhe ver não vai lhe matar. E marcou ele. No caso, ele com aquela marca, foi uma segunda chance que Deus deu? Não, ele não foi morto. Ele disse assim, e agora eu estou condenado, quem me achar vai me matar. Porque ele matou, né, seu irmão, né? Então Deus disse, não, você não vai morrer. Colocou uma marca nele. Aí aquele que achasse Caim não visse a marca, não mataria. Não mataria ele. Porque Deus marcou ele. Então se Deus marcou ele, deu uma segunda chance de arrependimento, uma coisa assim semelhante, e aí Caim saiu da presença dos seus pais, da presença de sua mãe. Essa foi a condenação de Caim. Seus pais tiveram Caim como se tivesse sido morto.
porque não Era tiveram mais. morto-vivo, no caso. Isso, não tiveram mais a sua companhia ali, mas ele fugiu para uma terra longe. E depois, quando se povoou, ele casou, ou com uma irmã, ou com uma tia, ou uma coisa assim, semelhante. Porque a narrativa de Moisés é depois de todo esse acontecimento. Aí por isso que às vezes a pessoa pergunta, por que, aonde Caim arranjou a sua esposa? Não, naquela época os homens viviam muitos anos. E aí uma pessoa para se tornar adulta, ela é cerca de 18 anos, 15 anos, 20 anos, já pode procriar. Aí você veja só, uma mocinha com 12, 13 anos, no momento que chega a sua menstruação, então ali ela já está pronta para procriar, né? O seu ventre já pode receber a semente e procriar. Então assim também Caim, ele esperou um tempo em vida só, mas porém ele casou depois e teve a sua semente. E aí a partir dali ele continuou a sua vida. Mas Deus colocou a marca nele para que quem achasse ele não matasse. Entendeu? Mas ele sabia que ia morrer. Ele disse, quem me achar vai me matar. Acho que no caso dele, o próprio Deus que o matou. Não morto natural. Ele morreu de morte natural, ninguém assassinou ele não, mas ele sabia que ele era digno de morte. Aí Deus, misericordioso, deixou ele em vida. Isso é uma prova de que, hoje, por exemplo, se fosse naquela época da transição de Adão até Moisés, quem matasse morreria, quem roubasse morreria. Olho por Quem, olho. não, aí já era lei, olho por olho, dente por dente. Mas aqui não tinha mais ou menos assim, não tinha certamente assim uma justificação. Mas aí Deus, mesmo naquela época, Deus ainda foi misericordioso, deixou ele com vida, para mostrar que Deus não é homem e que Deus é uma pessoa misericordiosa que pensa diferente do homem. O homem, ele, no seu pensamento, ele já condena o outro, como Evandro bem colocou ali. Os fariseus acreditavam que aquele homem da cruz foi salvo? Não. Ninguém achava que ele ia ser condenado e morto sem poder viver, ter uma vida digna, né? Mas Jesus disse, no seu momento de morte ali, Jesus disse que ele obteve a salvação. Quando Deus disse assim na caminhada, Ana Paula, no deserto, Deus disse assim, essa geração é má, me provocou a ira, não vai entrar na terra. Moisés, Arão, Miriam e muitos outros morreram ali, pereceram no deserto. Isso não quer dizer que eles não obtiveram a salvação. Eles obtiveram a salvação. Agora foram punidos para não entrar na terra. E Deus, pelo seu juramento que fez, Moisés suplicou várias vezes em oração para entrar, e Deus disse, basta, não me fale mais nisso. Sobe o monte Pisga que tu vai morrer. Ele subiu o monte Pisga e foi recolhido para o seu povo morrer. Procuraram o povo para o sepultar e não acharam. Mas a palavra de Deus diz que anjos o sepultaram. Então, nem todos aqueles que pereceram no deserto foram condenados. Mas uma grande parte obteve salvação. Mas a punição que Deus disse, vocês não vão entrar, até Moisés entrou no meio. Mais uma coisa também,